Jogo do Bicho, é uma máfia muito forte no Rio de Janeiro e ela é bem diferente, né? Mas o PCC, ele veio realmente de dentro da cadeia, né? Sim. E aí ele explodiu. Hoje eu não sei nem sei, até ia perguntar isso pro senhor, se realmente quem manda desculpa o palavrão, na porra toda é mesmo o Marcola, esses personagens ficaram famosos aí. Olha, depende da concepção de crime que a gente vai adotar, tá? O PCC, ele tem todo o simbolismo, tem todo o receio da população, principalmente em razão, aliás, não sei se em razão, porque a nossa sociedade brasileira, ela padece de um apagão de memória coletivo, né? Porque eu sempre pergunto para meus alunos assim, sempre a resposta é a mesma. Você lembra o que aconteceu em maio de 2006? Aí vem aquele cri, cri, cri. Lembra? Os ataques lá dos ônibus. Os ataques do PCC. Quem é da segurança pública? Os ataques do PCC. Maio de 2006 foi o mês que eu virei promotor de justiça. Eu até escrevo na introdução do meu livro que é óbvio que eu ia me dedicar ao combate ao PCC. Não tinha outra fala. Por quê? Para terem uma noção, até conto um livro que nós temos que fazer exames psicotécnicos, assim, e lá em São Paulo, obviamente nós somos do interior, o pessoal não conhece muito, mas lá no centro de São Paulo, a Sé, Catedral da Sé, um pouco para cima tem a sede do Ministério Público, que fica na rua Riachuelo, esquina com a Brigadeiro Luiz Antônio. Descendo a Brigadeiro Luiz Antônio vai cair na Maria Paulo. Nós estávamos ali na Maria Paulo para fazer esse exame psicotécnico e era para depois nós subirmos, simplesmente andarmos para a direita e subir a Brigadeiro, um quarteirão grande, mas um quarteirão, e ir ao Ministério Público para conhecer a sede do Ministério Público, aqueles que tinham sido aprovados nesse concurso. E estávamos lá, todos felizes, né? E principalmente nós que não éramos ainda da área responsável pela segurança pública. Mas tinha alguns amigos que já eram da área da segurança pública, porque já eram ou policial, militar, poucos, mas muitos delegados. E já estava acontecendo um maio sangrento, esse episódio que é a maior vergonha da segurança pública paulista, que foi em maio. E nós estávamos lá e começou a chegar informação nos aparelhos celulares dos colegas delegados, falando para dobrarem a atenção, a segurança, porque as informações que estavam circulando é que seria noite de ataques em delegacias, em bases da polícia, enfim, e colegas preocupados. Outros, como eu, confesso, que não estava na área de segurança pública, não tinha percepção do risco ou do problema, a gente não estava muito antenado. Até que, num determinado momento, avisam o órgão lá que estava sendo responsável pelo exame que era para mandar todo mundo embora. Por quê? Porque chegou a informação, certamente de órgão de inteligência, que ia ter ataque na sede do Ministério Público. A sede principal do Ministério Público fica lá na rua Riachuelo. É um prédio histórico, inclusive, né? Não era para irmos para lá, era para ir embora. Rapaz, do tempo que a gente demorou para deglutir a informação, eu fui sair para ir embora, tava eu e duas colegas de concurso do interior também. Eu tinha ido lá para fazer a prova e eu ia voltar para São José do Rio Preto. A prova, no exame, né? Psicotécnico. E, obviamente, ia voltar de bumbão, né? De ônibus, né? E o ônibus sai lá em São Paulo, vocês conhecem, do terminal Barra Funda. E eu estava no centro. Então, como que eu ia chegar no terminal Barra Funda? Bom, ônibus circular, ou táxi, ou metrô, ou a pé. Porque na época não tinha aplicativo ainda de transporte. Olha, não sei se vocês têm a percepção do que é o centro de São Paulo, por volta de umas 5 horas da tarde. A quantidade de gente, a quantidade de carro. Já não tinha quase carro na rua. E nem ninguém na rua a pé. Ônibus passava, não parava no ponto, porque estava lotado. Não tinha táxi livre. Nada. E falaram pra gente, vão embora, mas não sigam para o metrô. Porque o metrô, chegou a informação que pode ser alvo de ataque. Nisso, meus amigos vão, e agora o que a gente faz? Falei, eu não sei. A pé eu não vou, porque
Eu não sei, eu acho que eu corro mais risco andando na rua a pé do que se eu entrar correndo no metrô, pegar o metrô pra ir embora. No tempo que a gente foi no trajeto da Maria Paula até a Sé, que passaria do lado também do MP, queira ou não queira, o metrô da Sé, quando a gente tá subindo, rapaz, passa um blindado do exército com um soldado com uma arma de grosso calibre em cima. Por isso que eu falo, a nossa sociedade não sabe o que, não lembra o que foi aquilo. Aquilo foi terrorismo. E aonde eu comecei minha carreira? Comecei minha carreira no Tribunal do Júri, sendo promotor do júri de Guarulhos. Guarulhos era o epicentro dos ataques do PCC. Principalmente num bairro chamado Pimentas, na época. Foi tamanho o problema que o Estado reagiu de forma bruta, por isso que a gente chama de Maio Sangrento, porque matou muito também, né? Que um colega do Ministério Público foi deslocado para fazer a investigação desses crimes também. E o cargo fica vago. Quando nós entramos na carreira, nós somos promotores substitutos. Então nós temos que cobrir os clarões. E eu entrei, né? Assim, eu falo que a pouca idade te traz a inconsequência e a idiotice, né? Junto, né? Aí falaram, pra onde você quer ir? Que você escolhe? Eu quero fazer júri. Onde tem que fazer júri? Ah, tem Guarulhos. É lá mesmo que eu quero, porque minha vida eu passei metade dela em São Paulo. Ah, eu fico perto de São Paulo? Dá pra ficar em São Paulo ainda? Eu quero ficar em São Paulo? Beleza. Rapaz, não foi uma nem duas vezes que a gente foi mandado embora de Guarulhos, porque falaram, vai ter ataque, vão embora. Vão tacar bomba no fórum de Guarulhos. Você não sabe o que é você sair de carro, cara, e você não vê gente na rua mais. Sabe o que isso é? Isso chama terror. Isso é terrorismo. Toque de recolher, não pode sair na rua. São Paulo estava assim. Não tinha nada. E a gente não lembra disso. No momento que a gente vai combater o crime organizado, a gente se esquece disso que o Brasil passou também, né? A ponto de nós termos uma legislação contra o terrorismo que é extremamente deficiente. Extremamente. Para a legislação de terrorismo, o PCC não poderia se enquadrar. Mas isso é um tema muito técnico, por exemplo, né? Ou seja, foi um momento muito trágico. O PCC implantou o terrorismo, mas por outro lado, não podemos fechar os olhos que a reação do Estado, das forças públicas de segurança foi também desastrosa, ocasionou mortes, muitas mortes na época também. Isso que ficou chamado como Maio Sangrento.